secreto para nós como vencer, como alcançar o secreto da vitória para nossas vidas. Como falei antes, pensando que estamos de caminhada, que estamos de passagem. Então, o primeiro que eu pude qualificar aqui, certo, que nós outros, como estamos de passagem, estamos numa luta, numa batalha, temos que primeiro conhecer a nós outros mesmos. Às vezes, por não conhecer as nossas habilidades, por não conhecer quem nós somos, que podemos ser, muitos são derrotados porque não conhecem o que você pode ser. Às vezes pensamos que podemos, às vezes não podemos ser. Às vezes pensamos que temos condições de enfrentar, às vezes não podemos enfrentar. Então, por não sabermos quem nós outros somos, saber o que nós outros possuímos, as nossas habilidades, muitos no caminho de vitória são derrotados. Já mirei muito pelo longo de minha vida que eu tenho presenciado, pela graça de Deus eu pude nascer num lar cristiano, e eu mirei muito de meus amigos que nós juntos vivíamos na igreja, desde alabar em coro de ninhos, depois de jovem, depois de adulto, e trabalhar para o Senhor. E miramos muitos que no meio do caminho derraram, não conseguiram chegar ao destino. Que enquanto nós outros estamos aqui, nossa vida é uma vida peregrina, uma vida que nós outros não temos certeza, até enquanto nós chegarmos ao destino, a nossa morada eterna. Então, existe muito desafio. Então, por às vezes não conhecer quem nós outros somos, não conhecer as nossas habilidades, não conhecer o que nós possuímos, então perdemos às vezes o alvo, aonde nós outros estamos indo, a nossa direção, o nosso objetivo. E conhecemos aqui que uma maneira a maneira mais correta de nós outros podermos chegar e conquistar, certo? Porque existem obstáculos em nossa vida que surgem sem às vezes nós outros esperarmos. Tem coisas que surgem em nossa vida que não sabemos por que surgiu, pero tem uma coisa: se nós outros conhecemos o que podemos ser, nossas habilidades, quando esses obstáculos, essas coisas vêm em nossa direção, estamos preparados. Por isso que temos que conhecer as nossas habilidades, conhecer o que nós outros podemos ser. E quando nós outros não podemos ser, temos quem? Temos Cristo. Temos aquele que já feito por nós outros. Temos aquele que já passou por onde nós outros vamos passar. Então, se nossas vidas, tudo que nós vivemos aqui na terra, não temos excusa, não temos desculpa de não, eu não puedo, eu não consigo, eu não tenho condições de ser. Porque nós outros vamos mirar pela palavra que temos condições. Porque aprendemos nesta manhã, quem predicou nesta manhã, aprendemos que nós outros somos 100%, pastor Maia Carlos, nós outros somos 100%, Jesus Cristo é 100% Deus, 100% homem. Então, se ele veio como homem para que ele pudesse mirar todas as dificuldades que nós outros vamos ter, para chegar até o objetivo que temos que alcançar. Então, para mirar que assim que como ele venceu as dificuldades, venceu as provas, nós outros temos condições de vencer. Então, isso daí é um dos secretos da nossa vitória, nós outros conhecemos as nossas habilidades e saber o ponto que nós outros somos débeis. Aquelas coisas que nós outros sabemos que nós outros não podemos conseguir porque nós outros temos debilidade. É aí onde nós necessitamos de quê? Necessitamos de conhecer mais da palavra, porque a palavra ela liberta, a palavra ela nos livra de situações. A palavra de Deus abre que é por não conhecer a Escritura, porque quando nós outros conhecemos a Escritura, nós outros temos condições de nos defender perante situações. Quando o inimigo ele vinha, o próprio Jesus Cristo ele nos ensinou quando ele foi tentado por Satanás, o que é tu, Jesus? Como se defendeu ele de Satanás? Usando o quê? A palavra. Então sabemos que a palavra ela tem poder, ela pode libertar nós outros. Então temos que conhecer a palavra de Deus, porque ela
que vai nos libertar, vai nos livrar quando situações virem sobre nossas vidas. Então, para que poder? Esse é um dos secretos da vitória. Conhecemos a nós outros mesmos e por meio da palavra nós outros vamos conquistar. Queria ler com vocês, certo? Em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, que abre a respeito do seguinte: a quem é revelado esse secreto? Mira o seguinte: esse secreto de vencer, de ter a vitória, não é revelado a todos, não. Vamos mirar aqui que, lendo em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, vamos mirar a quem, quais são as pessoas que são reveladas o secreto da vitória. Que abre o seguinte, eu vou ler para nós outros não perdermos muito tempo, que 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9 e 10, que abre o seguinte, o título dessa passagem que vamos ler, nós colocamos aqui que é revelado aos humildes. Então, se vamos ler que abre o 1 Coríntios, capítulo 2, 9 e 10, abre o seguinte: sem embargo, como está escrito, nenhum ouro há visto, nenhum ouído há escutado, nenhuma mente humana há concebido o que Deus há preparado para quienes o amam. Versículo 10. Ahora bien, Deus nos ha revelado isto por meio de seu Espírito, pois o Espírito lo examina tudo, até as profundezas de Deus. Amém? O Espírito, ele examina tudo. Então, é revelado o secreto aos humildes. Então, não é revelado o secreto àqueles que são arrogantes, àqueles que pensam que tudo pode, aqueles que pensam que não, porque eu não necessito da palavra, eu não necessito de aprender, não preciso estar examinando a palavra. Aqueles que são humildes, que reconhecem, não, eu necessito da palavra, sem a palavra eu não posso vencer. É uma arma que eu tenho que usar na hora que vem a tentação, na hora que o inimigo vai usar de coisas para me atingir, certo? Eu vou defender. Então eu vou me defender pela palavra. Então você necessita de conhecer a palavra, que é a palavra de Deus, que nos liberta, a palavra que nos fortifica, para que possamos enfrentar o inimigo, aqueles que vai vir sobre nós outros, na hora que às vezes nós outros não imaginamos. Ele vem de todos os lados. O inimigo de nossas almas, aquele que vem para matar, destruir e para roubar, ele vem de todos os lados. E abre o seguinte: os que conhecem suas fraquezas, se nós outros conhecemos a nossa fraqueza, o ponto fraco onde estamos débil, certo? Deus o fortalecerá em las tentações. Vamos ler em Salmos 103, versículo 14, que habla o seguinte, Salmo 103, versículo 14, habla que Ele conhece nossa condição. Está dizendo que Deus, Ele conhece o que nós outros somos. Nossa estrutura não é estrutura de erro. Nós outros não somos feitos com estrutura, certo? Que nós outros somos feitos de quê? Quer que esse Salmo 103, versículo 14, certo? Ele abre o seguinte: Ele conhece nossa condição. Sabe que somos de quê? De quê? De polvo, de barro, não? Ele sabe que nós outros somos. Então, por ele saber que nós outros somos, certo? Então, é o seguinte: se conhecemos a nós outros mesmos, sabemos que nós outros somos de barro, então vamos ter que cuidar. Vamos ter cuidado, porque vai chegar situações, certo? Que vai vir insetas, certo? Que pode destruir. Barro, ok, somos vasos que foi constituídos, certo? Formado de barro. Então, se acontece, um vaso, ele pode se quebrar. Então, por ele poder se quebrar, certo? Então, Deus sabe que nós outros somos de barro. Então, o que acontece? Vamos ler aqui para continuar em 1 Coríntios, certo? Capítulo 10, versículo 13. Vamos ler um pouquinho da palavra de Deus, certo? Queremos descobrir o secreto da vitória, o secreto da vitória. Então, se vamos ler em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13, que abre o seguinte:
ustedes não han sofrido nenhuma tentação que não seja comum ao gênero humano. Nada que você tenha passado, nenhuma tentação que chegou até você, certo? Não é incomum ao gênero humano. Se você pensa assim, às vezes não chegou, isso que chegou em minha vida, essa tentação é diferente, nada, nunca passou por isso, certo? Então, se eu sou o único que estou sofrendo isso, mira, a palavra de Deus abre ao contrário, certo? Para te advertir, ustedes não han sofrido nenhuma tentação que não seja comum ao gênero humano, pero Deus é fiel, e não permitirá que ustedes sejam tentados mais allá que o que puedan aguentar. Amém? Então, se nós outros estamos aprendendo, certo, que nada, qualquer coisa que venha à sua vida, qualquer tentação que venha delante de você, certo? Quer saber, não é nada novo, não é nada novidade, é coisas que aconteceram já. Outros que vieram antes de nós, outros já sofreram tentação também, então não é secreto. Então, o que é que acontece? Porque Cristo, ele já passou por onde nós outros estamos passando. Então, não há novidade, não há secreto, não há nada diferente, porque Cristo já passou, ele já experimentou isso daí. Pero o seguinte, pero Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados mais allá aquilo que podem aguentar. Mas, bem, quando chegue a tentação, Ele lhes dará também uma salida, a fim de que possam resistir. Então, se a tentação chega sobre nós outros, se nós outros somos tentados, a palavra habla que nós outros, quando somos tentados, não devemos ceder à tentação. Pero tem uma coisa, certo? Saiba que nenhuma tentação que chegar sobre a sua vida, eu abro assim, uma oportunidade muito boa. Nós outros somos adultos, temos jovem adulto aqui, vocês vão enfrentar situações que vocês vão pensar que nós outros que somos um pouco mais adultos do que vocês, que não passamos. Sim, passamos por essas situações, mas nós outros estamos aqui. Conseguimos passar por situações diversas em nossas vidas. Veniam muita tempestade, veniam muitas situações que pensávamos que nós outros não íamos aguentar. Pero por intermédio da palavra, estamos aqui. A palavra de Deus foi que nos libertou. A palavra de Deus foi que nos levou por meio de situações que estamos aqui podendo contar o quê? Contar a bendição. Então, se quer sabendo, qualquer tentação que venha sobre sua vida, sepa que não pode lhe derrotar, não pode te quitar, porque Cristo já passou por ela. Então, se não tem nenhuma tentação que nós outros não podemos resistir, porque Cristo nos garante que nós outros vamos sair triunfantes, vamos ser mais do que vencedores. Por quê? Porque Ele já conquistou por nós outros a vitória. Então, o outro ponto é o seguinte: para a quem é revelado esse secreto, abramos que aos humildes, e agora também vamos abrir assim, também a luz que lamentam sua natureza pecaminosa. Romanos capítulo 7, versículo do 14 ao 24, certo? Romanos capítulo 7, do versículo 14 ao 24, que habla o seguinte: aos que lamentam sua natureza pecaminosa. Às vezes nós outros lamentamos muito, não, porque eu sou pecador, eu não posso, isso daqui, não, eu não resisto a essas coisas. Se vem tribulação, se vem situação sobre minha vida, certo? Eu não aguento, eu sou fraquito, nós outros sabemos que somos de barro, certo? Pero, às vezes alegamos muitas situações, e nos olvidamos o quê? Que Deus sabe que nós outros somos. Deus conhece a nós outros. Ele sabe que nós outros somos de barro, Ele sabe que nós outros somos frágeis. Pero é o seguinte, Ele nos garante a vitória. Ele nos garante, Ele sabe a nossa natureza. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Quando Adão, como ele pecou, desobedeceu, então ali entrou o quê? Entrou a morte, o pecado entrou por meio da desobediência. Então, a partir de ali, nossa natureza é uma natureza frágil, pecaminosa. Pero é o seguinte, nós outros temos o quê? Algo que nos garante a vitória.
Secreto é o quê? Que nós outros sabemos, conhecemos, certo? Que alguém já feito por nós outros. Alguém já abriu o caminho. Nós outros estamos caminhando em algo que já foi feito. Não estamos fazendo nenhum caminho, não estamos fazendo nada novo. Nós outros estamos caminhando por algo que já foi feito, caminho que já foi traçado, caminho que já foi, que custou. Nós outros estamos na trilha que custou o quê? Custou algo muito profundo, precioso. Custou o quê? Custou morte, custou sangue. Nós outros estamos aqui vitoriosos porque o caminho que nós estamos trilhando por ele custou um preço muito grande que nós outros não podemos nem imaginar, certo? Que poderíamos, certo? Alguém poderia sofrer, poderia pagar um preço como este que foi pago por nós outros. E muitos clamam para a vitória contra o pecado. Às vezes clamamos, não queremos, vamos vencer, vamos ter a vitória contra o pecado, mas não consegue resistir ao pecado. Miramos que às vezes qualquer vento, qualquer situação, qualquer coisa que vem, uma às vezes se encontra débil e termina cedendo ao pecado. Mas o que abre é o seguinte, em Santiago, capítulo 1, versículo 7, abre o seguinte: quem é assim, não pense que vá a receber coisa alguma do Senhor. Se você sempre está com desculpa, sempre quando vem as tentações, quando vem as provas, você sempre está, certo, débil e termina cedendo, dando lugar às tentações. Então, sepa, quem é assim, nunca vai receber nada do Senhor, nunca vai ser vitorioso, nunca vai triunfar. O outro ponto que nós outros queremos, secreto para a vitória, certo, é o quê? Resistir às tentações. Como nós outros podemos resistir às tentações? Às vezes, quando imaginamos o que é que está sendo preparado para nós outros, que abriu Jesus Cristo? Ele abriu que iria para o céu, para o quê? Para preparar para nós outros o quê? Morada. Preparar para nós outros. Se você às vezes se encanta ou queda muito bonito com as coisas que você mira com seus olhos humanos, esses olhos nós outros que são limitados, imagina uma coisa: Cristo foi preparar para nós outros uma morada, certo, eterna, algo que nada pode tomar. Não tem coisa de ser evicto, não tem coisa de não poder viver nela. Aqueles que conquistar, aqueles que chegaram até allá, certo, vai ter morada eterna. Você vai viver. A palavra nos diz que nós outros vamos caminhar em ruas ou calhe de ouro. Nós outros vamos viver, vamos morar o quê? Em palácios. Eito o quê? Eito por Cristo para nós outros. Então, aí, certo, se nós outros imaginamos isso aí, vamos para resistir, certo, a tentação que liga nos outros. Então, a tentação não é maior do que o que está sendo preparado para nós outros. Às vezes nos confundimos e colocamos as tentações, as coisas que ligam na vida, a diversidade, colocamos como sendo maior, mais precioso, mais valoroso do que está sendo preparado para nós outros. Porque as tentações vêm de quê? Vêm de quê? Do inimigo de nossas almas. Aquele que é mentiroso, aquele que vem para matar, roubar e destruir. Aí quando nós colocamos a nossa mente em Cristo, nós outros colocamos, certo, que algo maior, precioso, algo mais sublime está sendo preparado para nós outros. Aí não temos oportunidade para ceder à tentação. Por quê? Porque nosso objetivo, nosso pensamento é o quê? É em Cristo, é naquilo que Ele veio para ser, naquilo que Ele foi para o céu para preparar. Então, quando nós outros colocamos a nossa mente nas coisas que estão sendo para nós outros, certo? Para aqueles que foram fiéis, aquele que vencer até o final, certo? Então, se não vier, pode vir qualquer tipo de tentação, não vai alcançar nós outros. Por quê? Porque sabemos que algo mais sublime, algo mais importante, algo melhor nos está sendo reservado, preparado por nós outros. Miramos que Jesus Cristo era o quê? Jesus Cristo aqui como humano, como homem, ele era o quê? A profissão dele era o quê? Era carpinteiro, verdade? Jesus Cristo era carpinteiro. Então, se ele tinha o ofício, se você imaginar, alguns conhecem, certo, carpinteiro, ele tem um ofício muito importante. Nós outros estamos aqui abaixo disso daqui, porque foi feito por um carpinteiro. Ele formou toda a estrutura, todo o frame, toda a estrutura deste local.
Então, se algo que nós outros não estamos mirando, que está ali porque está coberto, tem um drywall, pero alguém, certo, eito toda essa estrutura, algo bonito. Imagina o que é que está sendo preparado para nós outros olhar. Imaginamos, vamos colocar nossa mente, nosso pensamento, certo? Que o que é que está sendo preparado para nós outros. Quando nós outros imaginamos o que é que nos espera allá. Então, as coisitas que acontecem aqui, as coisas que o diabo, o inimigo de nossas almas, o mentiroso, o traidor, o ladrão, certo, está preparando para nós outros. Então, quando nós outros colocamos nossas miradas naquilo que é mais sublime, que é mais excelente, então a tentação, ela não vence a nós outros. Nós resistimos à tentação, por quê? Porque tem algo mais reservado, tem algo mais importante para nós outros. Que Helena, certo, tem uma promessa que é uma promessa grande. Não é algo assim, você mira muito scam. Você vai mirar, certo, liga no Facebook, ou em qualquer coisa, você mira aqui, tem pessoas que eu prometo a você, mira, eu tenho $100.000 para você ganhou, certo, manda a tua informação, manda isto, que você ganhou $100.000. Aí quando você mira, é verdade, você queda muito animado, por quê? $100.000, quem tem $100.000 para te dar assim? Nada te dá $100.000. Aí você vai continuar, e você pergunta, o que é que eu necessito? Não, tem que pôr tu nome, tu direção, tu eita de nascimento, tu tem que pôr tudo e põe que pergunta muita coisa, e depois de tudo você, tá bem, isso daqui não é nada, eu vou dar todas as informações que estão pedindo. Depois ela, não, mas você tem que, para você receber esses $100.000, você tem que pagar um FII. Aí você mirou, tem que pagar um FII, não, você tem que pagar um FII, certo? E quanto é o FII? O FII é o quê? É $1.500, pero você tem que, como é que pode ser? $1.500? Será que você não pode dar um crédito para mim desses $100.000 que eu vou receber? Não, porque você tem que mandar, e vai no Monogram, ou vai no West Union, e manda, certo? Os $1.500 que você vai receber, os $100.000 por UPS, ligando em tua porta. Mentira. Para começar, o UPS não entrega cash. Eu trabalhei para o FedEx, e nós outros não entregamos cash. Então, se você já descobre, pero se você conhece, mira o seguinte, se você conhece das regras, então você vai captar rápido o quê? Que a pessoa que está te oferecendo $100.000, tá o quê? Quando ele abre assim, mira, você tem que mandar $1.500, tem que mandar rápido, certo? Às vezes você abre, eu não tenho $1.500, não, quanto você tem? Só tenho 1.000, então ok, eu vou pôr 500 para você, rápido, não? Porque ele quer que você vá corra no UPS e põe o dinheiro aí você é inocente, você, não, está bem, eu vou conseguir o dinheiro, aí depois você não conhece. Mira, porque nós outros não conhecemos a regra, aí vai saber. Se você sabe que a companhia de courier, FedEx, UPS, ele não envia, você não pode enviar nada de cash por eles. É proibido, você não pode enviar cash. Então, se você conhece isso, então você vai saber o quê? Que a pessoa que está te prometendo está o quê? Mentindo. Não é verdade? Então, se você conhece, a mesma coisa, as coisas de Deus. Quando o inimigo de nossas almas vem nascer muita fantasia, ser muita promessa para você, dizendo, mira, se você, certo, abriu com Cristo, o que abriu o inimigo? Mira, se tu, certo, se prostrares, certo, eu te dou tudo isso, esse bem que estás mirando. O que é que Jesus já defendeu? Pela palavra, porque Cristo conhecia a palavra. Por conhecer a palavra, se defendeu, porque sabia a regra, sabia o que era, certo? Mandou o que para trás de mim, Satanás. Se você conhece, quando ligar a situação para você já conhece, então você vai se defender. Por isso que nós todos temos que conhecer, para poder resistir, certo? As tentações, temos que conhecer o que? As regras, ok? Conhecer o que? A palavra. Vamos adelante. Não estamos livres de tentações. Seria muito bueno, certo? Nós outros já nos entregamos, aceitamos a Cristo. Então, se nós outros estamos o quê? Livres, nada pode nos acusar, nada pode nos tentar, certo? Nós estamos livres. Nós outros somos um povo separado, nós outros somos um povo privilegiado, porque nós somos livres,
estamos ali o quê? Não estamos livres de tentação? Bom, quem falou isso é mentira do diabo. Nós outros não estamos livres, nós outros estamos expostos. Às vezes, quando nós outros tomamos uma decisão para Cristo, aceitamos, certo? Aí, quando as coisas ficam até diferente, pior. Muita gente diz, mira, eu nunca tive tanta situação, tanta prova. Antes eu não era cristiano, as coisas pareciam que estava tudo bem. A hora depois que eu aceitei a Jesus, certo? Vendo tantas coisas sobre minha vida, tantas provas, tantas coisas, que eu penso, é isso, sabe por quê? Porque antes, você não era alvo de nada. O Satanás não tem nem que se preocupar com você. Porque você já estava do lado dele. Então, quando você saiu do lado dele, ele mirou que perdeu. Então, ele vai começar o quê? Colocar coisa em tua mente. Ele vai começar a trabalhar com você, porque ele sabe. Se ele conseguir, com a mentira dele, certo? Colocar, certo? Em tua mente, certo? Que você, certo? Você está o quê? Você está livre de tentações, certo? Viramos aqui que abre em Mateus capítulo 4, versículo de 1 a 4, abre a respeito disso aí. Não vamos ler isso daí, vamos ler em Hebreus capítulo, quem encontrou, certo? Hebreus capítulo 4, versículo 15, que abre a respeito que Jesus também foi tentado. Mira, interessante, né? Se Jesus foi tentado, então você quer sabendo que você não está livre de ser tentado, não. Você não está, certo? Se Jesus foi tentado, e eu que sou um pecador que é remido, um pecador que, alguém que pela misericórdia foi alcançado, coitado de Deus, eu vou ser tentado, ele vai querer ser tudo que ele puder ser para me derribar. Então você abre o seguinte, em Hebreus capítulo 4, versículo 15, abre assim, porque não temos um sumo sacerdote incapaz de compadecer-se de nossas debilidades, sino uno que ha sido tentado em tudo de la mesma maneira que nós outros, aunque sem pecado. Então, já aprendemos aqui nesta noite que o quê? Que Jesus Cristo, ele foi tentado de todas as maneiras. Se você pensar, não, essa prova, essa coisa que vem para mim, certo, nada passou. Sepa que Jesus, ele foi tentado. Vocês jovens que estão aqui, vocês vão, quando o tempo vai se aproximando lá e dá, vocês vão passando de fase, vai venir situações, vai venir tentações que você nem espera. Pero queda firme na palavra. Queda firme no que estás aprendendo, porque sepa que Jesus Cristo, ele passou nisso. Jesus não veio como, ele não chegou aqui ao mundo com 33 anos de idade. Ele chegou aqui como ele nasceu. Veio ao mundo, nasceu. E passou todas as fases que nós outros passamos. Foi nenhum como nós outros fomos. Foi adolescente como vocês são. Jovem também, adulto. Empeçou o ministério dele. Certo? Então é o seguinte, tudo que nós outros passamos, Jesus Cristo já passou. Tudo. Então se não há diferença. Então Jesus Cristo também foi tentado. Ele conhecia o secreto da vitória. Mira aí, eu gostaria que lesse. Leia em Mateus capítulo 26, 41. Vamos abrir para saber qual era o secreto da vitória. Porque Jesus Cristo conhecia e porque ele sempre, quando chegava a ele tentações, chegava a ele situações, ele sempre tinha uma maneira, um escape, uma saída, certo? Vamos ler em Mateus capítulo 26, versículo 41, que abre o seguinte. Mateus capítulo 26 e versículo 41, que abre o seguinte. Que abra Mateus capítulo 26, versículo 41, a respeito de que Jesus sabia, a respeito do secreto da vitória. Abra o seguinte: esteja alerta e orem, para que não caigam em tentação. Abra o seguinte: o espírito está disposto, pero o corpo é débil. A palavra manda aqui que nós outros devemos estar o que? Alerta. E o que? Não só conhecendo a palavra, mas também em oração.
Como interessante. Jesus Cristo como sendo o Filho de Deus, para nós outros aprendemos aqui, certo, nessa manhã, que ele era 100% homem e 100% Deus. Pero ele não, eu pensava que Jesus Cristo como sendo 100% Deus, ele não necessitava de orar. Mas aqui aprendemos que um dos segredos de Jesus Cristo vencer as provas, as tentações, não foi somente conhecer a palavra, mas foi também orando. Porque miramos também que quando ele foi tentado, quando Satanás levou ele em espírito, ele foi tentado, ele tinha o quê? Tinha passado o quê? Período o quê? Ayunando, não? 40 dias, não? Ayunando e orando. Então, é necessário, não somente a ser uso da palavra, mas nós outros temos que estar orando. Porque a oração, ela liberta. E sabe quem sabe disso solamente? Não é solamente nós outros que sabemos disso, não. Sabe quem sabe que a oração liberta? Sabe quem sabe? Sabe quem sabe muito bem? Não solamente nós outros sabemos. Quem é que sabe? O inimigo de nossas almas. Satanás, ele sabe que a oração liberta. O que é que ele acha com nós outros? Porque ele sabe que a oração liberta. Mira o que é que acontece quando abramos assim, olha, manos, nossa reunião vai ser uma reunião de oração a hora. Quanto vai venir de nós outros? Muito pouco. Por quê? Porque nossa mente, ele vai atacar, vai nos atacar pela mente. Ele vai nos, como eu digo, ele vai bombardear nossa mente, assim, mira, ele vai colocar situações, certo? Você vai adoecer, quem tem ninho vai ser o ninho adoeceu, certo? Mira, aconteceu uma emergência, alguém me chamou, tenho um parente, eu estou com uma dor de cabeça, vai passar tudo. Sabe por quê? Porque o que é que acontece? A oração é o quê? Liberta. A oração é uma arma poderosa que vai ser você resistente contra a tentação. Então, como o inimigo sabe que isso acontece, ele vai pôr de tudo que ele puder pôr, para quê? Para que você não ore. Por quê? Porque quando você ora, coisas grandes acontecem. Já pensou, você indo para uma batalha, para uma guerra, para uma disputa, e você sabe que você necessita o quê? Necessita das armas para lutar. Se você não tem as armas apropriadas, o que é que vai acontecer? Você vai ser derrotado. E a oração é uma das armas que você necessita. É a mesma coisa que você está, eu comparo assim, você tem a palavra, você tem a palavra, pero a palavra só, certo? É como se você estivesse com uma pistola e não tivesse lá munição dentro. Já pensou se eu tenho uma pistola aqui, quero disparar, e eu não tenho lá, como chama? Lá balas? Vai ser alguma coisa? E às vezes o inimigo, ele sabe, certo? Para os que não oram, ele até se ri de nós outros. Quando chega a situação, nós outros vamos todos animados, não, eu tenho a palavra, eu vou, isso vai acontecer, vai passar. Ele quer dar mirando assim, não vai passar é nada. Por quê? Porque ele sabe que nós outros não temos a bala. Então, se eu aconselho a vocês nessa noite, procure a munição que você necessita. Porque é a oração, busque ao Senhor. A palavra diz, Deus busca ao Senhor enquanto se pode olhar Ele. Busca Ele. Você vai mirar que você vai quedar forte. Pode ligar o inimigo de todos os lados. Tentação, ela pode vir de todas as maneiras, certo? Busca ao Senhor o quê? Por meio da oração. Você vai estar com a munição, certo? Que na hora... Porque é o seguinte, quando você busca o Senhor em secreto, aí onde é aquela coisa, certo? A palavra diz que nós outros tem situações que nós outros temos que buscar o Senhor, que é em secreto. Cerra a tua porta de tua recâmara, busca o Senhor em secreto. Quando você busca o Senhor em secreto, quando você empeça a falar com Ele, empeça a meditar nas coisas que tem preparado, as coisas grandes que Deus tem preparado para nós outros, empeça seu espírito, sua alma, empeça a se regozijar, você empeça a se lenar Deus Senhor, se lenar mesmo, certo? Então, quando liga as tentações, elas provam. E o inimigo pensa que ele vem e ele, às vezes, ele se engana. Ele pensa que você está débil, pero o seguinte, quando você está com as armas preparadas, não somente usando a palavra, mas usando o que? A oração, o inimigo pode vir de todas as maneiras. Você vai ser mais do que mais, você tem um secreto
para vencer a tentação é o quê? Você tem as armas que podem derrotar o inimigo, que é o quê? A palavra e a oração, certo? A outra é o seguinte: não estamos livres de dar oportunidade de pecar. Qualquer um que está aqui, seja pastor, seja os membros mais simples, você não está livre, nós outros não estamos livres de ter oportunidade de pecar. As oportunidades estão aí na mera esquina, as oportunidades estão aí em nossa frente. Por que nós outros não pecamos? Por quê? Porque em nós outros tem o quê? Tem o Espírito Santo de Deus que vive, que mora em nós outros. Leemos em 1 João, no texto que nós outros lemos, certo? Muito importante, o quê? A respeito de quê? Os que o quê? Venceu, certo? É por intermédio de nossa fé que nós outros vencemos. A vitória nossa está por intermédio de nossa fé, porque nós outros já vencemos ao mundo. Ok, vencemos por quê? Porque o Espírito Santo, ele vive em nós outros, está dentro de nós outros. E ele que nos capacita, ok, para na hora que chega, porque a oportunidade ela vai vir. E tem a oportunidade que ela vem até enganando a nós outros. Às vezes vem coisas que são tão belas, são tão bonitas aparentemente, que você até quer, não, isso daí é coisa de Deus, isso daqui é coisa boa, isso daqui é coisa que eu estou necessitando, não está bem, principalmente quando nós outros estamos querendo escorrer algo, certo? Não, a aparência engana muito, não? Às vezes a aparência o que engana muito. Era o seguinte, quando nós outros estamos com a vida no altar, estamos conhecendo a palavra, conhecemos o que? A regra, conhecemos o que de Deus, certo? Então, se não temos, as oportunidades vão vir sobre nós outros, para nós outros estamos preparados, o que? Para nos defender, quando vem a oportunidade de nós outros pecarmos. Devemos sempre considerarmos morto ao pecado, sempre, quando chega a vontade, o desejo de fazer algo, ou pecar, certo? Considere você como se fosse uma pessoa morta. Sabe que às vezes nós outros julgamos, quando somos ninhos, certo? E julgamos de estar morto, certo? Um quer escondido, quer estar morto, então se um toca no outro e não acontece, você não reage. Quando o pecado venir sobre a tua vida, se recorda, se hace de morto. Ok? Porque você vai resistir. Mesma coisa, não, esse daqui está morto, eu não vou nem tocar nele. Hace de morto, para que você possa resistir. Então, aí, nós vamos falar sobre quais as armas de la vitória. As armas é o seguinte: a primeira arma da nossa vitória é o quê? A primeira arma é o sangue de Jesus Cristo. Nós outros conhecemos e aprendemos que o sangue de Jesus Cristo, ele é arma mais alto do que o sangue de Abel. O sangue de Jesus Cristo, quando foi derramado na cruz do Calvário pelos nossos pecados, certo? Ele abre, tem poder. Existe poder no sangue de Jesus Cristo. Então é uma arma poderosa. Nós outros usamos, certo? Usamos o sangue de Jesus Cristo como se fosse a nossa defesa, certo? Então o sangue dele nos liberta, certo? De quê? Da vontade, certo? É uma arma poderosa que nos liberta da vontade de pecar. Então se abre o seguinte, em 1 João capítulo 1 e 7, abre o seguinte: é eficaz tanto no presente como no passado. Assim como as lágrimas lavam os olhos continuamente, é o sangue de Jesus Cristo nos lava de todo o pecado. O sangue dele nos lava de todo o pecado. A outra coisa também, outra arma é o seguinte: andar alheio do Espírito Santo. Se você anda, nós outros sabemos que quando nós outros nos entregamos a Jesus, certo? Quem vem morar em nós outros é o Espírito de Deus. Agora, às vezes ponemos ele para dormir. Às vezes o Espírito Santo que vive em nós outros, ele está dormindo todo o tempo. Se não estamos com ele acordado em nossas vidas, certo? O tentador ele vem, certo? O ladrão, o destruidor vem, ele destrói a nossa vida. Por quê? Porque não temos, certo? Não estamos lendo do Espírito. Temos que ter uma vida alheia do Espírito de Deus, certo? Deixar que o Espírito de Deus ele
pode dominar nossa natureza humana, que é pecaminosa, certo? Nossa natureza humana é pecaminosa, a nossa tendência é só para as coisas erradas. Nossos olhos, às vezes, só miram as coisas que não são coisas que são espirituais, as coisas que são carnais. Pero quando nós outros, certo, estamos llenos do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, certo? Então, se as coisas são diferentes, nós outros vamos mirar com os olhos celestiais. Nós outros vamos mirar com os olhos espirituais, então vamos mirar as coisas diferentes. Os ângulos que vamos mirar as coisas são diferentes. Pero quando você está totalmente com os olhos carnais, mirando as coisas, você mira, Deus está movendo de uma maneira especial no meio do seu povo, está aquela coisa, aquele movimento grande, e você está olhando como se tivesse uma pessoa que nada está acontecendo. Por quê? Porque você tem o quê? Você não está alheio do Espírito. Quando você está alheio do Espírito, certo? O que acontece? A carne, ela morre, e o Espírito, ele vivifica. Então, se você vive é uma pessoa espiritual, então, esta é uma arma para vencer o quê? Para vencer, certo, o inimigo, o pecado, vencer a tentação. A outra arma é o seguinte: mirar para Jesus Cristo. Mirar para Ele. Quando nós outros miramos, às vezes, acontece o seguinte: tem pessoas que miram muito nos outros. Você mira muito, tem muitas outras pessoas como sua referencial. E por termos gente como referencial, se aquela pessoa que você tem como referencial, se ela peca, porque todos nós outros, inclusive até Jesus Cristo, ele foi tentado. Miramos grandes homens, predicadores, certo? Que levam muito tudo com ele. Quando esses homens que nós outros miramos, firmamos os olhos nesses homens, o que é que acontece? Quando ele peca, o povo quase todo se desvia, sai, perde. Por quê? Porque nós outros estamos mirando, certo, no homem, certo? Temos que mirar o quê? Em Cristo, em Jesus Cristo. Então, isso daqui é uma arma poderosa para nós outros vencermos as tentações, certo? Outro seguinte, último, é cambiar a nossa impaciência pela paciência de Cristo. Senhor, precisamos de Tua paz, pureza e poder. Às vezes somos muito impacientes. Qualquer coisa que ligue nossa vida, não, nós outros queremos a horita, tem que acontecer a hora, nós outros queremos essa bendição a hora. Isso não pode acontecer, como somos impacientes, pero se nós outros cambiarmos a nossa impaciência com a paciência de Cristo, nós outros vamos ser vitoriosos, vamos ter uma arma poderosa para vencer, certo, as tentações. E aí vamos mirar para concluir, certo, os perigos a evitar, coisas que você tem que evitar. Para o quê? Para que a tentação não venha e atinja você. Coisas que podemos evitar. O que podemos evitar, pastor? Desviar os olhos de alvo. Se você, às vezes, por um momento, por um segundo, se ouvida que você tem, o que você tem, é uma pessoa que tem seu coração, sua vida, pertence a Cristo. Às vezes tem situações em nossa vida que nós outros nos olvidamos, certo? Depende de onde estamos, com quem estamos, certo? Às vezes para agradar as pessoas que estamos. Isso acontece muito no meio de nós outros quando somos jovens, estamos na escola, estamos na universidade, e quedamos compromissados com pessoas, amigos, que ligam para nós outros e vão colocando coisas em nossas cabeças, em nossas mentes, e às vezes nos olvidamos, que arrimos, até hacemos até coisas que não são convenientes para as pessoas que dizem que é cristiano, que tem Cristo em sua vida. Então, temos que ter cuidado, certo? E desviar os olhos do alvo. Não desvie os olhos do alvo, certo? A palavra de Deus é: creio, mas ouvido de mirar para Jesus Cristo. Às vezes a pessoa diz: não, eu creio. Pero tem hora que eu estou mirando, certo, para outra direção, não estou mirando para Cristo. Então, ele é um grande perigo, certo, que devemos evitar. Certo? O outro é o seguinte: não entregar tudo a Cristo. Quando você não entrega, às vezes vem dificuldade em sua vida, você pensa que você pode resolver. Não, isso daqui não, eu consigo, com o meu conhecimento, certo? Com as influências que eu tenho, eu penso que isso daqui não é nada, eu consigo. Então, quando chega na hora, você mira que você não pode resolver, suas influências, teu conhecimento não pode ser nada. Então, se você, certo, você tem que entregar tudo, você tem que rendir aos pés de Cristo. Você tem que reconhecer que você, certo? Quando você entende e reconhece quem você é, certo? Você mira que nós outros não somos nada.
Não podemos fazer nada, não temos nada, certo? Nossa força, nosso poder não é nada. Então, quando reconhecemos isso daí, corremos aos pés de Cristo, sabendo que tudo Ele pode por nós outros, tudo Ele pode fazer. Então, se nós outros temos que, esse é um dos perigos que temos que evitar, certo? De sempre recorrer, certo, a Cristo, nos entregar a Cristo. O outro também é o que? Não vigiar e não orar. Vamos vigiar e orar, porque o inimigo, ele está procurando em volta de nós outros, procuramos o que? Nos tragar. Outro também, não alimentar-se na palavra. Temos que sempre estar procurando a palavra, sempre estar nos alimentando, certo? Assim como nós outros nos alimentamos, tem pessoas que, nós outros temos 3 refeições, comemos pela manhã, na tarde e na noite, certo? Então, quer dizer que o quê? Porque senão o nosso corpo, certo, vai quedar débil e nós outros não vamos poder resistir. Se não dorme uma quantidade de horas suficiente, quando chega no outro dia não pode se parar, certo? Então é o seguinte, certo? Temos que o quê? Nos alimentar da palavra para o quê? Para estar firme e resistir, certo? Quando vem as tentações sobre nossas vidas, certo? E estarmos preparados para resistir os ataques do inimigo para a nossa vida. Outra coisa muito interessante, às vezes acontece que, certo? Sabemos o seguinte, certo? Por que Deus não me livrou? Enfrentamos situações, enfrentei situação e a mão de Deus não foi para me livrar, nem me quitou daquela situação que eu estava. O que é que isso acontece? Às vezes nós outros não confessamos pecados. Às vezes estamos com pecados escondidos, ocultos, pecados que nós outros temos e não confessamos. E a palavra abre o seguinte: se nós outros confessarmos nossos pecados, o que é que acontece? Ele é misericordioso para o quê? Para nos perdonar. Então, coisa que você tem que evitar, confesse. Se você tem alguma coisa que você pensava, não, eu eito para o nada mirou. Eu eito, certo, nada mirou, eu eito escondido de meu papá, eu eito escondido da minha esposa, certo, do pastor, certo, mira o seguinte, para os olhos de Deus, mira o quê? Contempla tudo. Tudo que nós hacemos, Ele contempla, Ele mira tudo. Então, às vezes, você perde batalha, não tem vitória, por quê? Porque você não confessou, certo, pecado. Então, se confesse, porque não existe pecado chiquito, pecado grande, tudo é pecado. Se você pecou, é pecado. Então, se confessa o pecado, que Deus, Ele é misericordioso, Ele vai te ter compaixão de você, Ele tem misericórdia, e Ele vai te perdonar. Os homens às vezes vai te acusar, porque é coisa do homem. Nós outros procuramos às vezes acusar os outros, porque pensamos que nós outros não pecamos. Nós outros pensamos que somos melhores uns do que os outros. Pero se te ouvida dos homens, você sirve a Deus. Você não sirve aos homens. Seu compromisso não é com os homens. Você não foi chamado para servir a homens, você foi chamado para servir a Deus. Porque recorde que você está se preparando, está encaminhando para uma morada eterna. Você vai viver num lugar que vai ser eterno, vai viver nos palácios que Cristo foi para construir para nós outros. Então, lembre-se disso. Então, tenha compromisso com a palavra, certo? E procure confessar. E para concluir é o seguinte: a tentação é o obstáculo que temos de vencer a todo instante. Se você vence a tentação, se você é uma pessoa que vence quando vem a tentação sobre a sua vida, certo? Você vai, é o segredo de você o quê? Conquistar a vitória. Porque se nós outros não conseguimos vencer a tentação que vem sobre as nossas vidas, nunca nós outros vamos ter o privilégio de ir viver, certo, com Cristo. Porque sabemos o que? Ele foi o que? Ele foi preparar morada para nossas vidas. Foi preparar morada para nós outros. Então, se nós outros para chegarmos e conquistar e receber, certo, o que Ele foi preparar para nós outros, certo? A única coisa que pode evitar você de receber o prêmio que você tem que receber, certo, é a tentação. Se a tentação te
te conquistar, se você for entregar tua vida às tentações que vêm, se você não resistir à tentação, certo? Você perde o que que Cristo foi preparar para você. Então, concluindo, certo? Sabemos o seguinte, que temos que resistir à tentação. Cada um que é tentado, quando atraído, enganado por sua própria concupiscência, e esta conduz ao pecado e à morte. Abre Santiago capítulo 1, 14 e 15. Mas é o seguinte, mas Jesus nos revelou o secreto, para não cairmos em tentação. Se permanecermos fiéis, ainda que fracos, não cairemos, certo, em tentação. Que lemos em 1 João capítulo 5, certo? Foi a leitura que nós outros temos oficial, certo? Então, se nós outros permanecemos fiéis, ainda que somos fracos, somos débeis, mas se permanecemos fiéis ao Senhor, certo? Ele é poderoso, Ele é grande para nos livrar de qualquer tentação que venha sobre as nossas vidas. Por quê? Porque nós outros vamos permanecer fiéis. Fiel não quer dizer que nós outros somos fortes, não. Fiel é o seguinte, nós outros reconhecer que nós outros somos fracos, somos débeis. Nós outros reconhecer que nós outros não podemos. Ser fiel é o seguinte, nós outros reconhecer que na nossa debilidade, reconhecer que quem é forte é Cristo. Se Cristo está em nós outros, certo? Nós outros somos o quê? Nós outros somos fortes. Assim como Ele venceu o inimigo, venceu o pecado, venceu a morte também, triunfou, nós outros vamos triunfar por intermédio dele, porque nós outros somos o quê? Nós outros somos fracos, mas em Cristo, nós outros somos que mais do que vencedores. Em Cristo nós outros somos mais do que triunfadores. Em Cristo nós outros somos vitoriosos. Então esse é o segredo de nossa vitória, porque Ele venceu o mundo, Ele trilhou onde nós outros estamos trilhando. Então Ele nos deu a certeza e a garantia que não existe pecado, não existe tentação que vai poder nos tirar do caminho que nós outros estamos trilhando, o caminho que Ele preparou para nós outros. Então, por quê? Porque maior do que essas tentações que nós outros estamos vivendo, as coisas que o mundo oferece para nós outros, é o quê? É o que Ele foi preparar para nós outros. A palavra diz que Ele foi preparar uma morada para nós outros, foi preparar algo bonito, algo sublime. Então, se vamos colocar nosso orros nas coisas que Cristo foi preparar para a nossa vida, porque nós outros não estamos entesourando tesouro, aqui queremos, às vezes vivemos em casas bonitas, aqui temos carros bonitos, vivemos uma vida bem, certo? Pero aqui isso não é nada, em comparação ao que Ele foi preparar para nós outros. Então, vamos colocar nossa mirada, nosso alvo, tudo que nós outros temos, vamos colocar no que Cristo. Vamos pensar, quando venir as tentações sobre a nossa vida, pensamos que coisas maiores, coisas mais sublimes, certo, está lá onde nós outros vamos, onde Cristo foi preparar. Então, se a tentação, ela não vai dominar a nossa vida, não vai nos quitar, não vai tirar a nossa esperança, que a nossa esperança é em Cristo, não vai nos alejar, não vai nos colocar, certo, porque nós sabemos, se da mesma maneira como Cristo foi preparar a morada para nós outros, certo? O que é que espera para aqueles que não vão para o céu? O lago de fogo, para onde Satanás ele vai, certo? Então é o seguinte, quando você mira, coloca a tua mente e mira, eu tenho dois caminhos. Hoje eu vou viver com Cristo para sempre, naquilo que Ele foi preparar um palácio para mim, foi preparar uma mansão para mim, eu vou caminhar em calhe de ouro, certo? E do outro lado você vai mirar também no lado que Satanás, certo? Que tudo para que Satanás oferece aqui é coisa bonita, aparentemente, pero o que é o bonito do Satanás, a hora que você mira, certo? O resultado final, certo? É o lago de fogo, é viver eternamente sofrendo. Pelo outro lado, nós outros não miramos, nós outros estamos aqui por fé. Nós outros vivemos por fé. Nós outros cremos, não miramos Jesus Cristo. Nós outros não miramos. Os discípulos tiveram a oportunidade de poder mirar Jesus Cristo. Tiveram a oportunidade de poder mirar os milagres, tudo. E nós outros não miramos milagre acontecer. Para nós outros, por fé, nós recebemos. Estamos aqui caminhando por fé.
sabendo que nos aguarda algo sublime, algo excelente, algo que os olhos não miraram. Pero sabemos que Cristo, Ele prometeu, e o que Ele habla, certo? Cumpre. O que Ele prometeu vai cumprir, porque nossa alma anela, almeja, a nossa alma tem ansiedade, e aguarda as coisas que são celestiais, as coisas que foram preparadas para nós outros. Então, vamos continuar firme naquilo que nós outros fomos chamados. O que? Permanecer firme, resistir à tentação, porque grandes coisas Deus tem preparado para nós outros. Algo sublime. Quando venir a tentação sobre tua vida, pense, mira, aqui, essa tentação vai me dar o quê? Vai me dar o quê? Me colocar no lago de fogo. Pero se eu resisto à tentação, eu tenho o quê? Um palácio para me morar. Então, quando você compara uma coisa com a outra, certo? Resiste à tentação, te reserva, te guarda, certo? Porque sabe que Cristo, Ele foi preparar para você algo sublime, algo grande, algo importante que a nossa alma anela e deseja estar, certo? Um dia com Cristo. Vamos quedar de pés para agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem preparado para nossas vidas. Vamos estar, certo? Agradecendo a Ele nesta noite, porque grande é o Senhor em nossas vidas, e muito digno de ser alabado, muito digno de ser adorado, muito digno de ser reverenciado em nosso meio. Abramos, orando ao Senhor. Padre, te alabamos, Padre, por estarmos aqui em tua presença, por tua palavra, Padre, para nossas vidas nesta noite, Padre. Aprendemos, Padre, que temos que resistir à tentação. O inimigo, Padre, de nossas almas, o tentador, o destruidor, ele sabe o que está nos esperando. Ele sabe muito bem, Padre, que tu fosse preparar Cristo, que tu fosse preparar morada para nossas vidas. Que aqui estamos caminhando numa caminhada passageira. Pero às vezes as tentações, as adversidades da vida, as coisas que nossos olhos humanos miram, quita a nossa atenção do que é mais precioso, que nossos olhos materiais não podem mirar, pero os olhos espirituais podem mirar, que grandes coisas maravilhosas tu tens preparado para aqueles que forem fiéis até a morte. Padre, queremos bendizer a todo o teu povo que está aqui nesta noite, a tua igreja, o teu povo, que humildemente, Padre, estão aqui, Padre, diante da tua presença, Padre, reverenciando a tua palavra. Bendize cada vida nesta noite, Padre. Guarda nossos irmãos, guarda teus filhos, Padre, para que a tentação não venha sobre as suas vidas, Padre, e destrua. Sabemos que a tentação vai vir sobre nós outros, Padre, para livra-nos, Padre, livra cada um de nós outros, Padre, para que o inimigo não possa, Padre, destruir o que foi construído, Padre. Cristo, tu veniste, Padre, nos dá a esperança de vida eterna, e queremos continuar te servindo, sabendo que nos aguarda uma morada eterna, algo sublime, algo excelente, que nada pode destruir, nada pode minar, nada pode destruir, porque é a morada eterna que tens preparado para nós outros, para aqueles que forem fiéis até a morte, aqueles que pagaram o preço, aqueles que pagaram a renúncia, aqueles que renunciam ao pecado, têm garantia de um dia desfrutar das bendições que tu tem preparado para aqueles que forem fiéis. Padre, nós te agradecemos por cada vida aqui presente. Bendize meus irmãos, Padre, traz uma bendição grande para as suas vidas, Padre, destruindo toda a maldade, Padre, toda a seta do inimigo, Padre, todo o que o inimigo preparar, Padre, para venir contra a vida de cada um, Padre. Nós te pedimos, Padre, tua bendição sobre as nossas vidas, que nesta noite, Espírito Santo de Deus, coisa extraordinária, Padre, nos fortalecendo, nos dando as armas que necessitamos para podermos destruir o inimigo. Quando ele venha sobre as nossas vidas, estejamos preparados, sabendo que tu és grande, tu és poderoso, e temos as armas necessárias para destruir qualquer ameaça do inimigo sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Espírito Santo, te agradecemos, Espírito Santo de Deus, por tudo que tu tens feito em nossas vidas, por tudo que tu vais a ser, porque tu és maravilhoso, e grandes coisas tu tens feito, e grandes coisas harás,
porque tu tens as garantias de nossa vida eterna. Tu estás aqui preparando-nos para que um dia possamos desfrutar daquilo que está preparado para nossas vidas. Alabamos o teu santo nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Te agradecemos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, por tudo que tu tens feito e por tudo que tu harás em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Gloria a Dios. Vamos a hablar las palabras de victoria. Mayor es el que está en mí que aquel que está en el mundo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo tengo la victoria porque Cristo me da la victoria. Jehová es mi pastor y nada me faltará. Él bendice mi entrada y bendice mi salida. Y el pueblo de Dios dice, amén. Que Dios les bendiga.